E nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o Carlos Eduardo Benito Jorge. Nós tínhamos que responder algumas perguntas do nosso povo brasileiro, né? E o Ricardo Garcia perguntou no bloco anterior como acabar com os problemas de segurança pública no país, e o Fabrício da Silva de Brasília perguntou: o senhor concorda com o uso das Forças Armadas para auxiliar a polícia? Nós temos milhares de quilômetros de divisa, nós temos vários tipos de utilização das divisas nossas para contrabando de armas, para tráfico de entorpecentes, e eu entendo que seria necessário uma parceria com o Ministério da Defesa, buscando realmente auxiliar e complementar a atividade de policiamento preventivo ostensivo e da própria Polícia Judiciária, com a utilização dos membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, buscando ações previstas e diretas num entrosamento maior para se defender, inclusive, as fronteiras do Brasil. Isso em primeiro lugar. Segundo, tem receita... Deixa eu só te fazer uma colocação como presidente da ADEPOL. Eu fui a um evento na divisa do Brasil com o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu. Eu fui a um evento de jornalistas e atravessei a fronteira e voltei. Na volta, eu encontrei na fronteira, guardas de uma empresa privada, junto à aduana, ou seja, a Receita, fiscalizando os brasileiros que vinham de lá para cá, ou seja, armados de uma empresa privada, não eram policiais militares, não eram policiais civis, não eram policiais da Polícia Federal, não eram da Guarda Nacional, que nunca aconteceu, na verdade, porque ela é temporária, né? Os membros são dos estados, né? Ou seja, efetivamente ela não acontece, fazendo policiamento. Isso é falta de polícia ou é falta de condução da segurança pública? Porque aí contrabando passa de qualquer jeito. É falta e não tem nem amparo legal para isso. Isso aí é um absurdo. É inconcebível que alguma pessoa de uma empresa privada, mesmo que seja com um contrato de terceirização, a segurança pública é dever do Estado. E ela deveria... Eles não têm poder de polícia? Não poderiam nem revistar as pessoas? De forma nenhuma. Então, isso é uma situação ilegal que eu acho que deve ser, inclusive, apurada. Eu fiz uma denúncia na época dos fatos. Deve ser, inclusive, apurada. Isso é uma situação. Agora, nós... Para não fazer. Tem jeito, a segurança tem, se você começar a focar. Primeiro tem que ter o aspecto do cumprimento da Constituição, o que é cada uma das atividades de polícia, a regulamentação das polícias e, consequentemente, você adequar em cada lugar do Brasil a necessidade de recursos humanos e materiais com pagamento condigno para os policiais. Só que, por N vezes, essa pessoa acaba não tendo a possibilidade de pessoas do ramo de segurança pública para se buscar um resultado positivo. Quando eu estava no mandato de deputado federal, eu trabalhei muito, você acompanhou esse trabalho, inclusive, né, pelas polícias, e para fazer com que todos os membros da Polícia Federal fossem universitários, né, e tivessem um salário condizente. Hoje, um agente da Polícia Federal ganha R$9 mil no início de carreira. Muito mais, o dobro do que um delegado de polícia ganha no estado de São Paulo. Bom, o que a gente viu com isso? Uma Polícia Federal mais ativa, né? Uma Polícia Federal mais presente e menos corrupta. O salário está ligado à corrupção? Muito próximo. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque isso foi uma conquista ao longo do tempo e se efetivou essa valorização salarial que ainda merece ser reparada, tá, ao longo do tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, há anos atrás, o policial do Estado de São Paulo era emprestado para a Polícia Federal para prestar serviço por convênio e optava por receber o salário do Estado de São Paulo, porque o da Polícia Federal era também aviltante. Ou seja, o salário da Polícia de São Paulo era melhor do que o da Polícia Federal? 3 vezes melhor. E isso não faz tanto tempo. E hoje houve uma inversão. Com relação à valorização do profissional de todos os demais segmentos da segurança pública, isso é necessário. Isso você consegue buscar. E aí vem a pergunta principal. Corrupto existe em todo lugar. Existe no Ministério Público, no Judiciário, na polícia, nos hospitais, em qualquer segmento existe corruptos. Mas o salário está
ligado diretamente à corrupção. Onde você tem um menor pagamento dos vencimentos, você tem uma corrupção mais próxima, porque ela acaba facilitando. A divisão imaginária do bem e do ruim é muito próximo, e com isso você precisa focar também no salário. Até porque a pessoa precisa ter receio e medo de perder o emprego para os corruptos. Isso, quando o policial ganha R$1.000 e poucos por mês, não acontece. Vamos lá, tem perguntas, vamos continuar o assunto. O Tiago Santos, de São Paulo, faz uma pergunta, o Vinícius Santos, de Curitiba também, e o Sérgio Gomes, de Brasília. Vamos ver. O que você acha da redução da pena por tempo de estudo? O que o senhor acha do projeto que prevê a unificação da polícia? Como o senhor avalia que está sendo tratada a questão da segurança pública pelo atual governo? Pois é. O que o senhor acha da redução da pena por tempo de estudo? Eu posso fazer uma constatação, contrariando tudo que se tem aí, que o que atrapalha o cumprimento das penas são realmente, na lei de execuções penais, todos os fatos que vieram a possibilitar a redução. Antigamente a pessoa era encarcerado. Por que era encarcerado? Porque ele havia cometido um crime e não podia participar da sociedade. Tá? Hoje você tem N benefícios e uma pessoa com 18 anos de condenação, com 3 anos ele acaba indo para a rua. Então, todos os benefícios acabaram sendo prejudiciais no contexto geral de cumprimento de pena. Hoje você tem muito benefício, igual você tem muito recurso nos processos, o que acaba prejudicando os processos. Você tem muito benefício para o réu, principalmente para o réu reincidente, e você acaba beneficiando, hoje ele acaba não tendo a disponibilidade de cumprir uma pena. Então isso eu entendo que não vem ajudando, vem e sim atrapalhando a evolução. Então a redução só por estudo também não é. Eu sou a favor, inclusive, que você tivesse a necessidade do preso trabalhar. Trabalho ele deveria Trabalho e estudo. Só, além do estudo, ele deveria trabalhar. Ele deveria ter todas as possibilidades dele na cadeia, com ele mesmo pagando as despesas carcerárias dele. Esse seria realmente um projeto que deveria ser levado a efeito. Bom, as outras duas qual a sua perguntas? opinião em relação ao projeto que tramita de unificação das polícias? Na verdade, não é unificação das polícias, é a criação de uma nova polícia, né? Os projetos tramitando, inclusive a PEC, uma das PECs é de autoria do deputado Celso Russumano, nosso apresentador, é a PEC 430 de 2010. Ela, na verdade, cria uma nova polícia, possibilita aos membros das duas polícias atuais migrarem para esta. Eu não conheço a terceira polícia nem a quarta, vou frisar bem. A Força Nacional não tem amparo constitucional, como não tem os institutos de criminalística e perícias médicos, não tem autonomia constitucional que se prega no país. Então já é um outro erro. Então os membros das duas polícias migrariam para a nova polícia, que você teria dentro dessa polícia a parte preventiva ostensiva que nós estamos falando, que é necessária, e você logo após teria a participação judiciária. Quem quer fazer o preventivo ostensivo vai ficar no ramo fardado, e quem quer fazer a investigação vai para a hoje Polícia Judiciária, que você teria um único comando com uma série de vantagens. Eu sou particularmente favorável. Isso diminuiria as despesas e poderia se usar o dinheiro para a segurança pública? E muito, inclusive se ela tivesse uma participação de fundo constitucional, você teria aí uma condição numa polícia bem organizada, com recursos suficientes para se buscar os resultados necessários. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos com o delegado Carlos Eduardo falando a respeito de segurança pública. Ele que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Voltamos já com o Jogo do Poder aqui na CNT. E nós estamos de volta com o Jogo do Poder, entrevistando hoje o delegado Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da ADEPOL, Associação Brasileira dos Delegados de Polícia do Brasil, falando sobre segurança pública, fazendo uma análise da segurança pública. Eu vou começar o bloco, Carlos Eduardo,
ouvindo as pessoas das ruas, né? O nosso povo que tem tanto problema com a segurança pública. Vamos ouvir o Júlio Claro, do Rio de Janeiro, o Jadson Rodrigues, de Brasília, e a Nádia Diniz, de São Paulo. Vamos ver. Por que a polícia no Brasil é tão pouco civilizada a ponto do cidadão de bem ter medo? É falta de treinamento? Se a falta de bons salários é o único motivo para a corrupção da polícia ou se tem outros fatores. O que melhorou ou não com a reforma do Código de Processo Penal? Pois é, né? Veja que o pessoal está preocupado com a abordagem da polícia na rua, né? Muito preocupado com a questão da corrupção, né? E de como punir aqueles que são corruptos, que não é a maioria, né? Nunca com certeza, é a maioria. É a grande minoria. Mas elas fazem um estrago muito grande e, efetivamente, em relação à legislação. Vamos fazer um esclarecimento bem pontual. Com relação à corrupção, nós somos favoráveis, inclusive, e apoiamos. Existe em trâmite na Câmara Federal uma PEC que cria o Conselho Nacional de Polícia. Só para esclarecimento, PEC é proposta de emenda constitucional, né? Uma proposta de emenda constitucional que muda a Constituição, que é a nossa lei maior, para que alguma coisa seja inserida e resolva o problema da sociedade. E dentro disso, como bem explicou o Celso Russomano no programa Jogo do Poder, você, com a participação de ministro do STJ, de promotor de justiça, de delegados da Polícia Federal, da OAB, de delegados da Polícia Estadual, enfim, a PEC que cria o Conselho Nacional de Polícia viria, inclusive, ter uma fiscalização maior. Seria como o Conselho Nacional de Justiça que hoje fiscaliza os atos do Poder Judiciário. Se o Conselho Nacional de Justiça funciona, o Conselho Nacional do Ministério Público funciona, o ideal é que se tenha também o Conselho Nacional de Polícia com o mesmo objetivo. E para isso, e orientar e fiscalizar e colaborar para o melhor funcionamento das polícias. Inclusive para que o cidadão possa fazer a sua reclamação e, com certeza, diretamente que isso chegue e seja feita a fiscalização. Com certeza. Então, esse projeto de emenda constitucional, porque se faz necessário, até porque a legislação hoje é prevista de forma diferente, você buscaria um resultado bem melhor, com maior transparência. A segunda pergunta aí é com relação à reforma do Código de Processo Penal. Eu vou fazer só um rápido preâmbulo aí. Na verdade, é o seguinte, olha, foi fatiado algumas reformas do Código de Processo Penal. Tá? Existe em andamento, já aprovado no Congresso, no Senado, em trâmite na Câmara, um novo Código de Processo Penal, que eu entendo que o de 40 hoje está ultrapassado em razão... 1940, ele quis dizer. Em 1940 está ultrapassado em razão do tempo e não em razão do que é. E eu acho que isso seria, logicamente, uma prestação melhor para a população num código novo. Com relação à lei que deve ter sido mencionada agora, que inclusive instituiu alguns valores condizentes para a fiança, nesse parcelamento você precisa ter um mecanismo também do acompanhamento, porque hoje, após um flagrante, o juiz recebe esse flagrante delito feito pelo delegado de polícia e encaminhado ao judiciário, e ele ou mantém a prisão preventiva, o réu, através do indiciado, até então, através da prisão preventiva, ou ele